Nós achamos que nós só podemos estar bem quando o mundo à nossa volta estiver bem. E aí nós nunca vamos estar bem. A gente tem uma noção muito estreita e muito pessoal de como as coisas deveriam ser, e a gente quer que tudo seja dessa forma, e por isso que nós sofremos tanto. Porque não aceitamos nossa condição. E achar que você sabe o que é certo e o que é errado dentro de um contexto muito maior, até mesmo para lidar com uma doença, que é uma coisa, vamos supor, um câncer, que é uma coisa extrema. Conheço muitas pessoas que tiveram câncer, curaram o câncer e, olhando em retrospectiva, eles falaram que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Podia ter acontecido. Porque mudou totalmente a minha compreensão. Eu valorizo coisas que antes não valorizava. Então, assim, dá para se dizer que aquele câncer foi uma coisa ruim ao todo? É lógico que ninguém deseja ter um câncer, ninguém precisa ter um câncer. Mas eu estou dizendo, numa circunstância dessas que está dada, é muito melhor você aceitar e lidar com isso a partir dessa aceitação, essa realidade. O que eu posso fazer? Do que você dizer, por que isso aconteceu agora? Isso, só comigo? A frase, logo agora, né? Por que comigo? Logo agora que eu ia sair em férias, logo agora que eu ia me aposentar, logo agora que eu me apaixonei, logo agora que eu estava planejando ter um filho. A personalização é só comigo. Tu já percebeu, você deve ter percebido isso muitas vezes, como que a gente acha que os nossos problemas, eles só são nossos? E é isso que eu falo. Para mim, a vida é uma experiência maravilhosa. Uhum. Mas ela, para mim, é uma faculdade. A gente está aqui para aprender. A prova não vai facilitar. O primeiro ano não pode ser a prova que eu vou fazer aos 40. Não pode ser a que eu vou fazer aos 50. E está tudo bem. Porque você vai se preparando para as provas mais difíceis. Exato. Ou você pensa dessa forma, ou então esquece, só vai sofrer, vai fazer um pacto de sofrimento. Uma coisa que eu observo muito você falando, você me lembra uma mistura de Viktor Frankl com os estoicos. Você bebeu nessas duas fontes? Eu estudei um pouco o Viktor e um pouco os estoicos, se bem que eu não gosto dos estoicos. Por quê? Porque os estoicos, eles pregam um pouco uma negação das emoções. Entendi. Mas estou dizendo, não precisa ser a essência. Sim. Mas ali a inspiração. Sim. Não tem como... A minha linha filosófica, os estoicos, são uma escola muito interessante que teve assim, seu apogeu, a modernidade do estoicismo em Marco Aurélio. Exatamente. Que foi talvez o único político, o único imperador que realmente foi sábio que eu conheça, entendeu? E que teve Epiteto como seu professor. Exato. Então, eu vejo um pouco essa questão do estoicismo presente na minha fala, mas eu tenho uma pequena nuance que eu diria assim, que tudo que eu falo se desvincula um pouco do estoicismo, porque o estoicismo, eles trabalham muito assim, a frieza em relação... Diante de tudo. E eu acho que a frieza diante de tudo mata uma coisa que nos faz essencialmente humanos, que é a sensibilidade. Eu gosto de acreditar que as emoções, elas são produzidas pelo pensamento. O pensamento produz as emoções. Mas tem coisas que eu não penso e eu sinto. Muito forte. Muitas vezes isso é um pressuposto mental. A crença, ela está tão profundamente enraizada dentro de você... Já pensa automaticamente que você nem pensa. Forma. A reação, ela é instantânea. E existe uma outra coisa que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que o sofrimento que nós vamos sentindo ao longo da vida, quando ele não é encarado e lidado adequadamente, ele vai deixando vestígios em nós, vestígios de dor. Lixo. Mas não como se fosse um lixo, porque o lixo ele é uma coisa morta.
o sofrimento, a dor, o lixo que fica é energia. E energia é vida. Então você vai, na medida que você vai sofrendo e você vai sofrendo intensamente e não vai lidando com esse sofrimento, você vai acumulando um corpo de energia de sofrimento dentro de você, que é um corpo de dor. É quase como se fosse uma entidade que vive dentro de nós. Entendi o que você está falando. Então você tem essa energia pesada. E essa energia pesada, ela pode muitas vezes estar meio adormecida, meio latente. Mas se algum gatilho acionar ela, você se torna extremamente violento. Porque toda aquela dor, ela emerge. E aí você ataca, e depois você olha para a destruição e você diz, meu Deus, como eu fiz isso? Mas não era você, era todo aquele movimento. Então, isso é uma outra emoção, mas que nasce de sofrimentos que você criou. E aí existe uma outra coisa, Bia, que eu acho que não são emoções, mas que muitas vezes a gente confunde com emoções, tá? Isso não é científico, não tem como comprovar. Sim, você está falando um ponto de vista. Isso. Existe algo em nós que nós confundimos com emoções e que nós perseguimos, mas que não são emoções. São estados naturais do ser. E que tu só consegue sentir quando tu acessa o teu estado natural, que é aquela essência mais profunda. Entendi. Por exemplo, o pensamento não pode criar paz verdadeira. A paz verdadeira, ela é um estado natural. Quando você aquieta a mente... Que antecede o pensamento. Você só consegue sentir paz quando você meio que transcende o pensamento. Quando você acalma a mente, você abre um canal para você sentir a paz, o amor. Tu não consegue amar com a mente. O amor é um estado natural. E quando você está muito preso na mente, e quando eu falo de mente, eu me refiro a essa voz na cabeça, esse movimento mental, que também, né, de repente, o conceito de mente seu é diferente do meu. Não. Mas essa voz, quando você está preso nisso, essa voz ela vai se apegar a outra pessoa. Ela vai se encantar pela outra pessoa, mas não é o amor verdadeiro. Talvez seja, dá para se chamar de amor romântico, porque amor é só uma palavra, como Deus só é uma palavra, como a palavra não é a coisa. A palavra te conduz à coisa. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E você acredita em Deus? Sim, eu também acredito em Deus. Então nós dois acreditamos em Deus. Vamos lá. Daí a pouco, mas o que é Deus para você? Deus para mim é Alá. Tu não acredita no mesmo Deus que eu acredito. Então, aí começa o conflito. Deus é só uma palavra. O que existe para além disso que nós usamos como referência de Deus? Como referência de Deus. Então, o amor verdadeiro, ele só pode ser sentido quando você acessa essa dimensão mais profunda. E por isso que a doutrina basilar de Jesus é amai-vos uns aos outros. Mas como é que tu vai amar alguém que tu julga, que tu rotula, que tu... Tá além de pensamento. Esse amor. O amor é aquele... por Jesus. E Jung disse isso um pouco. Ele disse, o amor não é uma coisa que você precisa criar, que você precisa buscar. Você só precisa eliminar coisas para chegar até ele. Então, o que é eliminar essas coisas? É eliminar um pouco os conceitos, os rótulos. É você achar que o outro tem que ser como você acha que ele deveria ser, porque isso para mim é o egoísmo. Egoísmo não é você viver a vida do seu jeito. Egoísmo é você querer que o outro viva a vida dele como você quer. Isso é egoísmo. Tu pode viver a vida como tu quiser. Então, o que acontece? Esses estados naturais do ser,
é o que nós almejamos, que nós buscamos, que nós temos tanta dificuldade para encontrar. Por quê? Porque nós procuramos isso nas coisas ali fora. Né? Nós achamos que nós só podemos estar bem quando o mundo à nossa volta estiver bem. Estiver perfeito, Sim. que não irá acontecer. E aí nós nunca vamos estar bem. Acho Entendeu? que a vida é uma grande viagem para dentro, né? E a gente continua fazendo ela para fora, né?